Do livro Vinha de Luz, capítulo 47 de 180, O Povo e o Evangelho, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 47 de 180, O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele. Escutando-o, Lucas 19, 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas, varrendo-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, é interessante nós observarmos a data em que foi editado esse livro, 1951. Guardemos. E aqui estamos nós, 67 anos depois, estudando esse livro. Vamos entender o que Emmanuel quer passar para nós. Ele colocou o nome de O Povo e o Evangelho. Ele aproveitou esta passagem evangélica que Lucas escreveu naquela época, logo depois da sua crucificação. Quando ele escreveu que e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Isto é, quando ele estava conversando com o povo ficava maravilhado com o que ele dizia, ficava inebriado pelas coisas que ele falava. Desta forma, foi como ele escreveu:
pendia para ele. E Emmanuel vai nos explicar esta lição, dizendo que a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Então, como eu disse para vocês, hoje fazem 67 anos que esse livro foi escrito ou editado. E em face disso, vejam bem, ainda o cristianismo está sendo perseguido. Se nós percebermos nas entrelinhas dos acontecimentos do dia a dia, nós percebemos que uma grande maioria das pessoas, ou talvez não maior do que os que são discípulos de Jesus, é claro, mas que, de forma velada, estão perseguindo os postulados do cristianismo. Ele continua dizendo que, nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Então vejam bem, nestes dias do Mestre, já hostilizavam e continuam até hoje. Mas Emmanuel diz que, em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Isto é, seja numa pandemia como agora estamos passando, ou seja, em outras situações, todos nós cristãos gravitamos para Jesus, buscamos Jesus, buscamos a sua palavra. Por isso que Emmanuel diz que entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Então, Jesus não está fisicamente entre nós, mas nós o representamos. E ele está presente em nós de corpo e alma. Nós, cristãos, estamos levando a palavra dele. E é isto que ele diz. Nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Porque todos nós cristãos estamos todos os dias falando nisto, exercitando isto mais do que nunca. Ele continua dizendo que, debalde, surgem medidas draconianas. Debalde tem o significado de em vão, inútil, não é? Então, inútil surgir medidas draconianas. E draconianas significam leis severas. Então, em vão, é inútil surgir medidas severas da ignorância e da crueldade. Olha, a gente percebe isso acontecendo hoje. Porque estas criaturas encarnadas ou desencarnadas utilizam disto medidas severas, como se eles fossem pessoas boas. Mas eles utilizam dessa severidade. Mas eles não são assim. E é por isso que ele diz que em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Essas pessoas estão em todos os lugares, estão em todas as profissões. Não existe um só lugar para que ele esteja. Estas medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Ele diz que está também nos cientistas presunçosos, está também nos demagogos, subornados por interesses mesquinhos, e clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes.
O que me deixa mais, assim, intrigado é que isto foi escrito há 67 anos atrás e se encontra do mesmo jeito. Nós estamos vendo o cenário no nosso país da mesma forma. Mas ele diz que o povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Olha que coisa maravilhosa. E é verdade. Nesta outra parte, ele diz: indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. Isto é um fato, porque nós estamos lutando esses anos todos para aprender e praticar o Evangelho de Jesus, mas nós estamos ainda muito longe dessa união no sentido integral com Jesus. E aí é onde ele explica o que acontece. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Olha, não é o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje nessa pandemia é um dos grandes desastres. Ele diz ainda: tormentas de sangue e lágrimas varrendo-lhe os caminhos. É o que está acontecendo hoje. Não é diferente. Mas ele diz que a claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. E é por isso que nós, irmãos e irmãs, precisamos perceber isto. Emmanuel escreveu há 67 anos, sabendo que tudo isto ia acontecer. Todas essas calamidades, todas essas pandemias que nós já tivemos, como febre amarela, como a gripe espanhola e outras mais. Para que nós tenhamos, então, essa visão da eternidade. Que tudo que vem para nós vem de Deus. E se vem é porque é bom. Porque Deus é bom. É tudo bom. Na finalização, ele diz: os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. As pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Nós cansamos de ver esta cena de políticos em época de eleições prometendo de tudo. Tudo eles prometiam, mas sabiam perfeitamente que eles não podiam cumprir nada daquilo, mas estavam prometendo. E por isto o povo, principalmente agora, sabe quem está no lado do joio, quem está do trigo. E aí isso é muito importante, porque nós estamos em novos tempos, estamos passando por novos tempos, e por isso nós temos que saber o que está acontecendo, que existe um levante muito grande em nosso país, do mal. É o lado do mal, das trevas, dos espíritos trevosos que estão contra o bem. Sempre foi assim, mas agora está mais acirrado. Mas tenhamos fé, perseverança e otimismo de que o bem vai vencer. Façamos as nossas orações sempre para o nosso presidente da República, para o povo, para aqueles que estão desencarnando. Façamos as nossas orações vibrando muito, muito, porque é muito importante que nós oremos. As nossas orações, elas se condensam e vão em forma de energia para essas pessoas, que muitas não têm conhecimento nenhum da eternidade.
E os bons espíritos utilizam estas nossas orações. Permita-me aqui contar uma história do livro Entre o Amor e a Guerra. Conta que na Primeira Guerra Mundial estava se travando uma carnificina, porque na Primeira Guerra ainda não existiam aviões, então a luta era travada com armas de mão, rifles, e ali se confrontava os batalhões que estavam se confrontando. Então era mortes mil, era uma quantidade imensa. E os bons espíritos, indo naquela batalha, descendo do alto, eles foram para ver como que eles poderiam ajudar aqueles desencarnados, que eram milhares. E eles viram bem longe uma luz, saía uma luz de um local bem longe. E eles foram até lá. Eles foram até lá e viram que era uma igreja de um pequeno povoado. Que eles estavam orando. E fervorosamente orando. E eles então pegavam aquelas energias emanadas pelos os encarnados e levavam para aquela carnificina que estava acontecendo bem próximo. E aí eles acolhiam aquelas pessoas que estavam tombando. E muitos, diz a história, que ele era tombado, o corpo físico, mas o espírito continuava em fúria, correndo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pense nas suas orações. Tenha certeza de que suas orações são de fundamental importância, principalmente neste momento pelo qual nós estamos passando. Porque, como diz aqui a lição, os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. E é isto que nós temos que fazer. Baseado na nossa fé, na nossa perseverança da imortalidade, e mais ainda, que nós temos um papel a realizar agora, neste momento. Não fiquemos tristes, encabrunhados. Façamos a nossa parte, porque nós temos Jesus conosco, nós temos nosso mentor do nosso lado, nós temos toda uma pleide de espíritos que estão nos aguardando, porque é preciso que nós nos liguemos a eles. E eles vão nos ligar a nós também, com certeza. Mas é preciso que parta de nós. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Jesus está conosco, Deus está conosco, para que nós possamos vencer essa batalha. É uma batalha que está sendo travada nesta questão da pandemia e também na questão popular, no nosso governo brasileiro. Mas tenhamos fé, perseverança, que nós vamos vencer essa batalha. Um grande abraço, fique com Deus e até mais ver.